Queridos, uma boa noite para todos. É bom estarmos juntos de novo. Eu confesso que eu vou sentir saudade de vocês, que depois vai ficar difícil encontrar vocês. A gente nas muitas caminhadas da vida, né? Talvez em algum momento eu vou encontrar vocês nas ruas de Valadares ou em qualquer outro lugar. E talvez eu não vou relembrar do rosto de você. Mas se você me ver nas ruas de Valadares, em algum momento aí, caminhando no mercado, você pode falar assim: oi, pastor. Eu sou o rapaz, ou a moça, ou a mulher, ou o homem lá do curso Como Parar de Fumar. Aí eu vou te dar um abraço e vou relembrar o momento que nós tivemos aqui, tá bom? Combinado assim? Que é para eu nunca esquecer, se você me ver, não fica acanhado. Tem gente que às vezes me encontra na rua e fala, eu fico meio assim, sem saber, até eu puxar na memória tantos rostos, né? Para a gente lembrar. Mas, queridos, tem sido uma bênção de verdade podermos estarmos juntos. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que estivesse aí pertinho de você e dissesse para ela assim: você é uma obra-prima do Criador. Fala para ela aí. Você é uma obra-prima, não é? E de fato você é uma obra-prima. E no final de hoje, não sou eu que vou falar isso. Quem vai falar isso para você é Deus. Deus vai dizer assim para você nessa noite: você de fato é uma obra-prima do Criador. Né? Ele esculpiu, Ele fez você com as próprias mãos. Que Deus tremendo que nós temos. Eu sempre falo que é uma bênção nós podermos estarmos juntos assim, na casa de Deus, louvando o seu nome. Muitos gostariam de ter esse privilégio, né? De estar aqui participando, ouvindo, louvando, entendendo o processo da salvação em Cristo Jesus, né? Quantos talvez gostariam de estar aqui, mas estão em outros ambientes, talvez estão no hospital, em casas, impossibilidades, com as diversas impossibilidades, e nós temos o privilégio de estar aqui, numa segunda-feira chuvosa. O desejo é ficar em casa muitas das vezes, né? Mas nós estamos aqui. Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado, fico feliz por isso. Hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre um homem também que eu gosto muito da história dele. E talvez você já ouviu músicas, você já teve um encontro com essa história, em algum momento na igreja você também já ouviu. Hoje nós vamos falar de um homem chamado Zaqueu, um publicano. Alguém que trabalhava ali cuidando das questões financeiras da sua época. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Essa história, ela traz assim um vislumbre impressionante para nós também. Lucas 19, verso do 1 até o 19, ou até o 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era quem, gente? Ver quem era Jesus. Mas não podia por causa de quê, gente? Por causa de quê? De uma multidão, sempre uma multidão no meio do processo. É sempre assim. Existe uma multidão que está o tempo todo em busca de Jesus. Nós estamos em busca de Jesus, porque Ele é o centro, né? E ele continua dizendo assim: por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje aonde? Em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudado, alguém restituiu 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, verso 9, né? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este
é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Eu sempre falo que a nossa vida, Emerson, ela se divide em dois momentos, né? A nossa vida ela se divide em dois momentos, é passado e futuro, né? Alguns têm mais passado do que futuro agora, né? E como assim, pastor? Aqueles que já estão com seus cabelinhos brancos, poxa, pastor, o senhor, ao invés de falar uma palavra de ânimo para nós, né? Brincadeira, gente. Mas o fato é que a nossa vida ela se divide em dois momentos, passado e futuro. Quem eu era antes de conhecer a Jesus. Muito bem, você merece outro presente. Quem eu era antes de conhecer Jesus e quem eu me tornei após conhecer Jesus, após eu ter um momento com Jesus, após eu entender que Ele é o meu Salvador. Então, a nossa vida ela se divide nesses dois momentos, passado e futuro. Passado, quem eu era antes de conhecer Jesus. E quem eu me tornei após eu ter esse relacionamento com Jesus. Antes de eu conhecer Jesus, eu fumava, eu bebia, eu ia nas baladas, eu ia nas festas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu levava uma vida de qualquer maneira, né? Eu levava uma vida igual a música, deixa a vida me levar, era assim a minha vida. E talvez se você parar um pouquinho aí, começar a pensar e puxar aí na sua memória, você vai lembrar muito bem, né? Poxa, a minha vida no passado era um terror, quem olhasse para mim iria se assustar. Se você chegar na minha cidade e perguntar, talvez para alguns colegas, amigos, e assim, quem era o pastor Eli, né? Meu amigo, se você chegar e sentar um pouquinho com a minha mãe, com as minhas irmãs, aí elas vão contar, de fato aconteceu uma transformação extraordinária na vida dele. Mas é assim, Jesus morreu por nós. Jesus, ele veio buscar e salvar, foi os perdidos mesmo. Ele veio buscar, foi cada um de nós. Foi para isso que Jesus ele veio. Senão nós não estaríamos aqui. Não faz sentido. Se nós fôssemos super-heróis, né? Nós não necessitaríamos de um Salvador. Ele não teria ido lá na cruz derramar o sangue dele por nós. Nós necessitamos de Jesus. É por isso que a nossa vida se divide em dois momentos. Depois que você conhece a Jesus, aí as pessoas agora passam a conhecer você e dizem assim, olha, de fato, você é um milagre do Senhor. Eu conheço diversas pessoas, diversos colegas, amigos, né? Diversas histórias que quando você começa a conversar, aí você diz assim, é impossível que isso tenha acontecido. Aí é onde você descobre que de fato houve o extraordinário, o revolucionário na vida da pessoa. Porque o pecado, ele vai destruindo ao longo do tempo aquilo que Deus construiu, né? Porque Deus cria tudo perfeito, tudo perfeito. Após o pecado, nada mais é perfeito. Não existe relacionamentos perfeitos, não existe casamento perfeito, não existe educação de filho perfeito, não existe mais nada perfeito após o pecado. E Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e amor, Ele foi conduzindo todas as coisas e dá o seu único filho para morrer por nós, para que nós não perecemos. E quando eu creio, quando eu aceito, eu tenho direito à vida eterna. Olha que perfeito isso. E quando a gente olha para a vida de Zaqueu, você vai ver um homem antes de Jesus e um homem que tem uma vida transformada após conhecer Jesus. Alguns vão trabalhar e dizer que Zaqueu, ele já tinha sido ali um judeu que tinha se apostatado da sua fé. Ele tinha, talvez ali, como se fosse um crente, né? Alguém que fez parte de uma igreja e agora saiu daquela igreja e seguiu por outros caminhos. Então, Zaqueu era um judeu apostatado, desviou-se dos caminhos do Senhor, até ele novamente ter um encontro com Jesus e tudo mudar à sua volta, mudar a vida dele. O interessante é que esse Jesus,
esse Jesus que nós seguimos, Ele é capaz de ver além do barro estragado que nós somos e enxergar a obra-prima que Deus quer restaurar. Ele é capaz de olhar para você nessa noite. Ele enxerga o barro rebentado e estragado e Ele consegue olhar além disso e Ele vê uma obra-prima em você. Aquilo que os seres humanos, os seus familiares, as pessoas que estão à sua volta, olha para você e diz, aí não tem mais solução, é o fim. Esse aí, né, tem gente que diz, esse aí nasceu torto, vai morrer torto, né? Eu já vi muitos pais, né? Essa é a cruz que Jesus me deu para me carregar o resto da vida. Esse aí não tem mais solução. Tem solução sim. Porque Jesus ele é capaz de enxergar além do barro estragado. Ele olha a obra-prima que você pode se tornar nas mãos do Criador. Porque o barro nas mãos do Criador se torna uma obra-prima. Nas minhas mãos, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas você, nas mãos de Jesus, nas mãos daquele que te fez, tudo muda. Para as pessoas que conheciam Zaqueu, era um ladrão, era alguém que usurpava as pessoas, tirava os impostos. Mas nas mãos de Jesus, ele se tornou uma nova criatura, ele se tornou uma obra-prima. E nessa noite, ao longo dessa semana, você tem se tornado uma obra-prima nas mãos do Criador. É isso que ele tem feito. E você nem tem percebido que ele tem feito isso na sua vida. O interessante é que quando a gente começa a buscar sobre a vida de Zaqueu, você vai descobrir que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era como se fosse o ministro, né, ali da fazenda. Ele que comandava tudo. Então ele tinha acesso a tudo, ele sabia quanto entrava de dinheiro. Ele sabia de todas as coisas. Então ele começa a se aproveitar daqueles que talvez não tenham condições. E ele vai distante demais daquilo que eram os planos do Senhor. O interessante é que quando a gente começa a pesquisar e entender melhor a história de Zaqueu, a gente vai ver que esse homem tinha alguma coisa no seu coração, porque o verso 3 é bem claro em dizer para nós que ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. É possível que ele também ouviu o que sobre Jesus? A fama de quem? Você vê que a fama de Jesus, a popularidade de Jesus, as falácias a respeito de Jesus ia percorrendo a todos. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Zaqueu, em algum momento, é possível de ter participado dos sermões de João Batista. E os sermões de João Batista no deserto eram o quê? Quem lembra? Arrependam-se e sejam o quê? Batizados. Esse era o sermão de João Batista. E é possível que em algum momento Zaqueu ele tenha participado desses sermões, dessas mensagens da palavra de Deus, em que João Batista estava ali no deserto e convidava as pessoas para tomar uma decisão. E é por isso que surge agora o desejo dele ver Jesus. Talvez ao longo da sua vida, você ouviu de Jesus o que ele é capaz de fazer para as pessoas. Às vezes a sua professora lá no catecismo, né? Talvez os seus pais, os seus avós comentaram a respeito de Jesus. Ou você ligou a rádio num domingo de manhã e ouviu a respeito de uma história sobre Jesus. E você talvez despertou o desejo de ver, de conhecer, de saber quem é Jesus, de ter contato com a palavra de Deus. Porque a primeira vez que eu peguei a Bíblia, e eu queria ler ela, e eu queria entender melhor, e eu ficava confuso, mas por onde é que começa? Como é que compreende isso, aquilo? Eu tinha uma tia que ela fazia medo para nós, né? E dizia assim, olha, não leia o livro de Apocalipse, que você vai ver o terror ali. Você vai encontrar dragões, vai encontrar o tempo do fim.
Em algum momento na sua caminhada, você também buscou ver a Jesus. Entender quem é esse Jesus. Compreender quem é esse Jesus. E talvez nessa noite, ao longo dessa semana, né? Você tem buscado conhecer quem é esse Jesus. Ver quem é Ele de fato. O que Ele é capaz. Talvez você tenha apostado o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Talvez você tenha buscado isso. Pastor, eu ainda não consegui sentir verdadeiramente esse Jesus falando comigo no meu coração, na minha mente, porque Ele se comunica no nosso cognitivo. E talvez é isso que você tem buscado. E nessa noite Ele está dizendo assim: filho meu, mais uma vez eu estou aqui com você. E talvez ao longo dessas semanas, né, você tenha enfrentado alguns obstáculos como Zaqueu. E uma das primeiras lições que nós aprendemos com ele é que ele desejou ver a Jesus. A segunda lição é que ele enfrenta alguns obstáculos no verso 4, né? Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ele havia de passar. Então, ele enfrenta dois obstáculos. Primeiro, relata que Zaqueu era de pequena estatura, né? Era um homem pequeno. Agora imagina, você na sua infância, quantas árvores você não já subiu numa rapidez, né? Pé de manga, pé de caju, né? Quantas vezes? Mas depois de adulto, né? A idade chega, a gente não consegue nem muito caminhar, né? Agora imagina a dificuldade da pessoa baixinha, tentando lá colocar o seu pé, tentando subir para ver a Jesus. Os obstáculos da vida. Quantos obstáculos talvez você não tenha encontrado ao longo da sua caminhada para tomar uma decisão ao lado de Jesus? Talvez a vergonha, o medo do que as pessoas vão falar ou vão dizer, porque agora você anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Eu lembro que na minha juventude, quando eu tomei uma decisão ao lado de Jesus, eu tinha que sair da minha casa e passar na BR até chegar na igreja com a Bíblia debaixo do braço. E ali batia a vergonha, porque eu ainda jovem, com a Bíblia, indo para a igreja. O que é que os meus amigos iriam dizer sobre isso? Como é que as pessoas iriam me olhar? Você agora é um crente? Você agora dá a paz do Senhor? Nós, adventistas do sétimo dia, não trabalhamos o sábado, entendemos que o sábado é um mandamento de Deus. E aí minha mãe dizia assim no sábado: você precisa ir comprar o leite. No sábado de manhã, logo cedinho, vai lá buscar o leite. Eu dizia: mãe, pega leve, porque os obstáculos na vida que a gente vai enfrentando para conhecer a Jesus, quão difícil é. E talvez você está nos obstáculos aí, querendo largar o cigarro, e é o obstáculo. Talvez os seus familiares tenham dito assim: não vai lá mais não. Talvez o seu esposo, a sua esposa tenha dito assim: para que você está insistindo nisso? Talvez você chega cansado à noite, na luta ali, para chegar até aqui, os obstáculos, né? Cansaço. Quantos obstáculos para nós conhecermos a Jesus. Quantos muros, quantos empecilhos o inimigo vai colocando diante de nós para nós tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. Quantas coisas, quantas coisas. Quantas coisas você enfrentou para estar aqui, os obstáculos. Agora a pergunta é: por que ele subiu no sicômoro? Por que ele subiu nessa figueira? Por que ele estava ali? Existe toda uma teologia por trás, né? Eu morei no Paraná, morei ali na cidade de Maringá. E Maringá é uma cidade muito arborizada. Aquela região do norte do Paraná é muito arborizada. Eu andei muito naquela região, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira. E passei umas férias ali na região de Cascavel, ali na região de Medianeira. E ali tem muito uma tal de figueira chilena. Eu não sei se vocês já ouviram falar na figueira chilena. A figueira chilena ela é muito linda. A folhagem dela, a folha dela é enorme e a folha é meio aveludada, de fato, grossa.
E a figueira chilena, ela produz figos, né, assim no caule dela e tal. Só que a figueira chilena, ela não serve, os figos não servem para ser comido, né? E naquela região também tem pés de figos ali. Você chega numa planta, chega no quintal de uma casa, tem um pé de figo, você vai lá, o figo já está já bem maduro, você colhe para comer. Mas a figueira chilena não é dessa maneira. Mas o que me chama a atenção na figueira chilena, é porque ela, se você subir nela e ficar entre ali as suas folhas ali no meio dela, ninguém consegue enxergar. Ela consegue fechar de uma maneira que quem passa na parte de baixo não consegue enxergar você. Existe toda uma teologia por trás, todo um conhecimento por trás da história de Zaqueu, dele ter subido na árvore e ter ficado lá quietinho, parado. Existe toda uma teologia por trás disso. Por quê, pastor? Porque ele apenas queria o quê, gente? Ver a quem? A Jesus. Ele não queria que Jesus notasse ele. Ele não queria ter contato com Jesus. Ele não queria se relacionar com Jesus. Ele apenas queria o quê? Ver a Jesus. Era isso que ele queria. Talvez você que tem participado aqui conosco tenha dito assim: pastor, para de notar a gente, eu estou sentado aqui atrás, quietinho, eu só estou querendo observar, eu só quero aqui ouvir dos seus sermões, pastor. Eu só quero aqui ouvir do que Jesus é capaz de fazer. Pastor, eu não quero ser notado por ninguém. Pastor, eu não quero que ninguém entre em contato comigo, me ligue, ou me mande mensagem, ou vá na minha casa me visitar, pastor. Eu não quero ser notado, eu só quero ver a Jesus. Né? Mas presta atenção, queridos, Jesus já te notou, Jesus já te viu. Desde quando você está lá no ventre da sua mãe, Jesus já tem te observado ao longo da caminhada, quando criança, juvenil, jovem, Jesus já te notou faz muito tempo. Então Jesus, ele para, né? Ele para e Zaqueu nem imaginava que ele iria fazer isso. E é no momento em que Zaqueu treme na base, né? Eu fico imaginando este momento. Zaqueu não queria ser notado por ninguém, nem pela multidão, nem por Jesus, por ninguém. Ele apenas queria contemplar quem era aquele homem que estava fazendo aquela revolução e por que tinha uma multidão seguindo ele. Ele estava distribuindo dinheiro para as pessoas, para estar todo mundo seguindo ele. Que interessante, não é? Queridos, nós realmente não enxergamos nos outros o que Jesus era capaz de enxergar nas pessoas. Nós não enxergamos nos outros o que Jesus era capaz de enxergar nas pessoas. Porque Jesus, para uma multidão, para um cortejo fúnebre, e olhar profundamente dentro do coração da pessoa, Jesus tem notado você. Ele tem olhado profundamente no seu coração. Ele enxerga aquilo que ninguém é capaz de enxergar. Nem os teus familiares, talvez nem a sua mãe, consegue enxergar o que Jesus enxerga em você. Ele conhece profundamente. É isso. É dessa maneira que Jesus ele faz. E o verso 5 e o verso 6, agora vem a bênção, né? Que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje aonde? Em tua casa. Presta atenção, Jesus não se contenta apenas em conversar com você. Jesus, ele quer bater a porta da sua casa, pegar na tua mão, sentar lá no sofá da sua casa
Ele quer cear com você, Ele quer sentar na mesa com você, Ele quer conversar com você, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Me chama a atenção que Jesus, em vários momentos, enquanto esteve nessa terra, Ele comia com seus discípulos, né? Antes de morrer, ali com os discípulos. Depois que ressuscita, come com seus discípulos, né? E a promessa dele que quando ele voltar, ele quer fazer o quê? Ele vai fazer uma linda festa, a ceia da bodas do quê? Do Cordeiro, né? Ele vai preparar uma ceia, uma gigantesca mesa. Aí ele espera que o Emerson, a esposa, a Ivonete, o Ferrari, o Roberto, meu amigo Cacá, o pastor Raissan, a Elaine, todos nós. O Roberto juntamente com a sua mãe, né, Roberto? O Roberto perdeu a mãe recentemente, a gente tem conversado bastante. E Roberto vai estar ali sentado com a mãe. Eu vou estar sentado com meu pai na mesa e Jesus na ponta. Jesus lá na ponta lá da mesa lá, conversando com a gente, com todo mundo. Mas enquanto ele não chega, ele está dizendo assim para você: eu preciso ir lá na sua casa. Eu preciso bater a porta lá, eu preciso ter um momento com você. Mas você ainda não entendeu isso, né? Eu não quero apenas que você fique me olhando. Eu quero ter um relacionamento profundo com você. Eu preciso que você tome decisões. Eu quero algo a mais com você. Esse é Jesus. Porque quando eu voltar, eu vou te levar para viver eternamente comigo. Há um pensamento que diz: é insanidade da nossa parte querer passar a eternidade com Jesus se a gente não tem tempo para Ele hoje. É insanidade da nossa parte, não é? Querer passar a eternidade com Ele se a gente está tendo tempo agora com Jesus. Alguns murmuravam e diziam: esse homem aí, com pecadores, Jesus não está preocupado com isso, Ele está preocupado em salvar as pessoas. Porque mais vale, eu citei essa frase, esse pensamento essa semana aqui, na semana passada, porque mais vale um segundo na presença de Deus do que passar a eternidade longe dEle. Porque mais vale um segundo na presença de Deus do que viver a eternidade longe dEle. Esses minutos que você tem passado aqui, eles estão sendo contabilizados, registrados no livro do céu. E por fim, os versos 9 e 10. O interessante é que no verso 6 diz que ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria, né? E o verso 9 e 10 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho, pois que também este é filho de Abraão. Aqui a gente descobre que ele era um judeu apostatado. Toda referência, filho de Abraão, era porque era descendente de judeu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu compartilhei essa semana aqui que a prioridade de Deus não é a tua felicidade, é a tua salvação. Se era o dinheiro que trazia felicidade para Zaqueu, naquele momento, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele ganhou aquilo que era necessário e importante para a vida dele, que é Jesus, a salvação. Queridos, Deus, Ele nunca erra, Emerson. Nunca. E Ele sabe o caminho e a direção que está nos levando. Deus
nunca erra. Ele sabe o local, o lugar, a direção e o caminho que está nos levando. Eu falei para vocês que as últimas palavras de Jesus para você nessa noite era Deus que iria falar, mas antes eu quero apresentar para vocês um trabalho que eu faço. E quando eu leio o verso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, eu reflito nisso aqui, por favor. Eu faço um trabalho dentro da penitenciária da Paca. E ali a gente fazendo alguns batismos. Ainda bem que não está mostrando os rostos, então eu posso mostrar, tá bom? Coloca outra foto. Ali fazendo alguns batismos. Tem outros aqui ao redor, mas eu estou mostrando as fotos do momento do batismo. E ali eles me ajudando. Por favor, pode tirar. Esse é chamado Pavilhão 3. O Pavilhão 3 está os presos, os piores presos que vocês podem imaginar de toda a região do leste de Minas. Eu entro lá diante desses homens e estou lá pregando para eles, né? Pavilhão 3, é o pior pavilhão que se tem lá. E nós estamos ali no meio, e esses homens têm entendido que Jesus, o Roberto já foi lá, né, Roberto? O Alexandre, esses homens têm entendido que eles precisam deixar que Jesus faça uma transformação na vida deles. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar eu e você. E todos aqueles que estão ali, que talvez no passado não tiveram uma oportunidade de ver, de saber, de entender quem de fato é Jesus. Alguns vão sair dali só em 2050, outros em 2060. Alguns a gente vê a transformação, outros estão num processo. Outros, nós sabemos que é só a graça e a misericórdia de Deus, mas o nosso papel é mostrar que existe um Deus que veio para buscar e salvar os perdidos. Efésios 2, verso 4 até o 10 diz assim: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Porque Deus, nas eras futuras, Ele vai usar cada um de nós como exemplos da riqueza insuperável, da graça revelada de Cristo Jesus, da bondade que Ele demonstrou através de Cristo Jesus. E Ele continua dizendo: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, não é, para que ninguém venha a se orgulhar. Aí agora vem o que eu falei no começo, ao começar esse sermão nesta noite, o verso 10. Pois somos obra-prima de Deus,
criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você e eu somos obras-primas do Criador. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Raissan, não é o Cacá, não é o Luiz Ferrari, não é a Elane, é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso do Universo. Ele está dizendo para você nessa noite: filho meu, você é obra-prima das minhas mãos. Quando você vai entender que você é obra-prima do Criador? Até quando você vai andar por aí e vai deixar que as pessoas olhem para você e digam que você é um barro estragado? Até quando você vai ser humilhado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelas pessoas, os teus familiares? Até quando? Vocês estão vendo esse piano que o pastor Raissan está tocando? Para mim ele não tem nenhum valor, porque eu não sei tocar piano. Para o pastor Raissan ele tem um valor imensurável, porque ele sabe tocar, eu não sei. Então para mim não tem valor. Você, para as pessoas talvez não tenha nenhum valor. Você, para as pessoas talvez não tenha nenhum valor. Mas para Jesus, você tem um valor imensurável, porque Ele sabe qual é o teu valor. Você quer saber qual é o teu valor? Você quer saber qual é o teu valor? Eu vou falar amanhã, quinta-feira, qual é o teu valor. Você precisa estar aqui para você saber qual é o teu valor. Mas o que eu quero é que você possa sair nessa noite aqui dessa igreja, entendendo que você é obra-prima de Jesus e que não dá para você continuar vivendo a vida no passado. Está na hora de andar em novidade de vida. Está na hora de viver o novo do Senhor. Futuro transformador. Então é necessário você deixar que Jesus faça essa transformação na sua vida. O Saulo vai cantar. Cadê Saulo? Vem cá, Saulo. Enquanto o Saulo estiver louvando e cantando ao Senhor, se você entendeu que você é obra-prima do Criador, se você entendeu que você não veio aqui só para ver Jesus, mas veio aqui porque você quer algo a mais com esse Jesus, hoje o convite não é para você vir aqui à frente. Pastor, por que você faz apelo todas as noites, pede para a gente levantar a mão, ficar de pé, vir aqui à frente? É que vai quebrando as barreiras, os empecilhos que existem dentro do nosso coração, né? Os sicômoros que nós temos que subir, os obstáculos, é isso. E o meu apelo para você nessa noite é para você se colocar de pé aí onde você está, enquanto o Saulo estiver cantando, e deixar com que esse Jesus, ele possa mais uma vez olhar para você e dizer: desce daí de onde você está, porque hoje eu vou com você lá na sua casa, e eu não te largo mais nunca, nunca mais, nunca mais eu te deixo. Saulo, Deus te use. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti.
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Peça a Ele um milagre. Faz um milagre em Ele mim. vai fazer um milagre em você nessa noite. Deixa esse Jesus invadir aí o seu coração. Deixa Ele curar as feridas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare nessa noite para o Senhor: entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Faz o que, Senhor? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, Senhor. Ele tem feito um milagre na sua vida. E hoje Ele já entrou na sua vida, na sua casa. Feche seus olhos. Ó Espírito Santo, toma essas vidas em tuas mãos. Mais uma vez, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu,
visite mais uma vez cada lar nessa noite. Faça morada no lar de cada um, Senhor. Se está precisando alguma coisa ser deixado para trás, ser mudado, por favor, Senhor, ajuda os teus filhos. Mas que nada nessa noite, nada, possa ser obstáculo para esses homens e essas mulheres tomarem uma decisão ao teu lado. Nada. Trabalho, família, vícios, nada possa ser empecilho, obstáculos para eles tomarem uma decisão ao teu lado. Por isso, Senhor, mais uma vez, registra as decisões que aqui foram tomadas, ó Deus. Registra o nome de cada um no livro do Cordeiro. Tira uma foto e um retrato deste momento, ó Deus. Que nesse momento os anjos que estavam no nosso meio, eles possam neste momento voltar para o céu em velocidade para te mostrar as decisões que foram tomadas nessa noite. E que no teu trono celestial, ó Deus, essas decisões sejam registradas pelo sangue de Cristo Jesus. Que na mente e no coração dos teus filhos possa soar até a eternidade de que eles são obras-primas do Criador. Obra-prima do Criador. Continue fazendo o molde que o Senhor tanto quer. Continue guiando a vida de cada um. Continue, ó Pai, fazendo a obra da salvação, o extraordinário da salvação. Por favor, ó Deus, toma em tuas mãos. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite feliz na tua companhia. Nos traga de volta amanhã, novamente aqui, para ouvirmos ainda mais da tua palavra. São as bênçãos que nós rogamos e a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, declare para a pessoa que está ao seu lado que ela é a obra-prima do Senhor. Isso. Deus seja louvado. Vou estar à porta cumprimentando vocês. Uma boa noite e até amanhã.